Bom dia, irmãos. Hoje, dia 28 de outubro de 2020, já está acabando. 2018 ainda, né? Outro dia mesmo era 2010, você lembra? Outro dia mesmo era 2010. E nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, conforme o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25, aonde nós temos uma lista de verificação, para que nós saibamos se nós estamos andando no Espírito ou se nós estamos andando na carne. Haja visto que tem um imperativo no verso 16: andai no Espírito. É um imperativo. Andai no Espírito. A consequência é que quando você anda no Espírito, você não anda na carne. Porque se você andar no Espírito, jamais você vai sentir desejo de se prostituir, ser impuro ou lascivo, vai praticar feitiçaria ou idolatria, vai ser inimigo, irado, ciumento, discordante, invejoso, beberrão e glutão. Então nós temos aqui um imperativo: andar no Espírito, e temos uma lista de verificação para saber se nós estamos andando na carne, caso hajam essas coisas aqui e outras coisas semelhantes, ou se nós estamos andando no Espírito, caso o fruto esteja se manifestando, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E bom dia. Andai no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque de acordo com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, o desejo de Deus é a nossa santificação. E o que é a santificação? A santificação, isso eu estou fazendo um retrospecto. A santificação é o processo pelo qual nós aprendemos a ser o que nós já somos. Nós aprendemos a ser o que nós já somos. Porque a vontade de Deus, quando nos predestinou, quando nos elegeu, quando nos salvou, quando nos chamou, quando nos regenerou, está expresso aqui o objetivo final de Deus ao nos salvar, cada um de nós. Está em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, Jesus Cristo, seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus tem um objetivo. Que o Isaac, que a Grazi, que o Joel, que o Natan, que a Elaine, o pastor Geraldo, que a Lulu, o pastor Zé Pedro, que eu, e que todos os que nasceram de novo sejam conformados, vai pondo na forma, vai conformando à imagem de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é uma pessoa mansa, ele falou: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde. O desejo do Espírito Santo é nos moldar para que nós sejamos tão mansos, tão dóceis, quanto Jesus Cristo é. Após nascermos de novo, o objetivo do Espírito Santo, o objetivo de Deus, o trabalho do Espírito Santo, é nos conformar à imagem de Jesus Cristo, que é uma pessoa que frutificava do Espírito. Ele praticava o amor ágape. Ele nunca se colocava em primeiro lugar, mas ele praticava aquilo que está em Filipenses. Ele não vivia para si, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e colocava o outro em primeiro lugar. Mesmo em situações difíceis, ele estava alegre, como diz a Elaine, alegre e agradecido. É agradecido, fala? E ele manifestava longanimidade, mesmo com a resistência lá, de todo mundo contradizendo.
Hebreus 12:2 fala para a gente tomar como exemplo Jesus Cristo, que sofreu tamanha oposição contra si mesmo. Então Deus tem um objetivo: nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E esse processo é um processo em que Deus pouco a pouco vai nos separando do que nós éramos, vai nos separando dos nossos velhos hábitos, vai nos separando das poucas raízes ou algumas raízes que ainda nós temos, nos prendendo a esse mundo tenebroso, vai nos separando da influência de Satanás, ou seja, Deus vai nos separando para Ele mesmo. Então, esse é um processo que teologicamente é chamado de santificação. O objetivo de Deus, a vontade de Deus, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:3, está escrito aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4:3. O pastor Geraldo já pregou 2 ou 3 vezes sobre esse versículo. Dele ele falou pouco. Não foi 8.789, como é de costume, não. Mas foi umas 3 ou 4 vezes que eu me lembro. Desde 2010, né? Antes de 2010 eu não sei. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Então a santificação é o processo no qual nós aprendemos a ser o que nós já somos. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você contempla as dezenas ou talvez centenas de versículos que falam a respeito da santificação, a gente pode observar que a santificação ela é algo que nos é concedido instantaneamente, no momento que você nasce de novo, né? Porque a santificação é a decorrência natural da justificação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em algum Coríntios 5:21, se não me engano. O pastor Geraldo já pregou umas 839 vezes sobre esse versículo. Lembra? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que isso é a doutrina da justificação. Nós somos declarados justos. Quando Isaac chega lá para orar, diante do trono da graça, Deus não vê o Isaac, Deus vê Jesus Cristo se aproximando. Nós estamos nele. Isso é o assunto do livro de Efésios. Nele. A principal palavra do livro de Efésios é que nós estamos nele, assentados nos lugares celestiais, nele, é só nele. Desde esse primeiro capítulo de Efésios, ele fala na palavra nele. É muita coisa dele, da nossa posição, né? Então a justificação é um trabalho instantâneo, acabado, completo. No momento que o pecador nasce de novo, ele é declarado justo. Ele é declarado justo. E ele vai ser tão justo quanto ele é no momento da santificação, até o momento em que ele puseu o primeiro pé lá no céu. Acabou de entrar no céu, ele é tão justo quanto ele era no momento que ele nasceu de novo. Porque isso é algo que é imputado. É tirado a justiça de Cristo e colocado em cada um daqueles que é nascido de novo. Só que a justificação, ela dá o start para um processo chamado santificação. É algo que você também ganha instantaneamente, a condição de separado para Deus, em função da justificação, mas diferente da justificação, que é algo instantâneo, acabado, totalmente completo, no momento que você nasce de novo, a santificação é um trabalho que dura para o resto das nossas vidas. E só vai ser completado no momento da glorificação, no momento do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, lá no arrebatamento. Tanto os que já morreram, como os que ainda estão por aqui peregrinando. Lembra? Peregrinando pelos montes. Então a justificação não aumenta, ela não se desenvolve, ela não cresce. O pecador é tão justificado no momento de chegar no céu quanto ele era no momento em que ele nasceu de novo. Já a santificação é diferente.
A santificação é um processo que começa com o novo nascimento e vai progredindo à medida que a gente vai caindo e levantando, entrando e saindo na presença de Deus. À medida que a gente vai crescendo em maturidade. Nós vamos ver esse assunto, o crescimento. O crente cresce. Ele cresce no conhecimento do Senhor, ele cresce em maturidade, o andar dele fica cada vez mais digno da vocação a qual ele é chamado. Isso aí cada um tem uma medida. Eu falei isso terça-feira. O José Pedro, ele pode estar mais maduro do que eu ou do que muitos de nós em algumas áreas da vida dele. E ao mesmo tempo ele ainda pode estar tendo problemas em algumas outras áreas que alguns de nós não estamos. Isso é particular, isso é individual. A Elaine já pode ter superado problemas do cotidiano que eu ainda não superei. Mas todos nós caminhamos na mesma direção. A glorificação, a santificação total. Nós vamos ver versículos para isso. Então a santificação é um processo que começa no instante do nascimento em função da justificação e que vai progredindo à medida que a gente cresce na nossa caminhada espiritual. E isso dura a vida inteira. Vai durar a vida inteira. E isso é um processo que depende do nosso querer. Se der tempo, nós vamos ver o nosso versículo principal para hoje, que é o versículo que eu pretendo trabalhar com os irmãos. É aquele versículo que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 12. Desenvolvei a vossa salvação. É nesse aí que nós vamos nos deter um pouquinho hoje, se der tempo. Desenvolvei a vossa salvação. Aqui não está falando de salvação. Está falando da salvação. Indo para o inferno, vai para o céu. Aqui é outro. Nós vamos ver as palavras no grego, né? Está aqui no 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Os filipenses, eles eram ótimos. Porque tem aquele ditado, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Mas quando uma pessoa é íntegra, quando uma pessoa é sincera, quando uma pessoa anda na presença de Deus, mesmo que papai e mamãe não estejam, ele não faz besteira, ele não pinta e borda. Mesmo que o pastor não está te olhando, você continua se comportando do mesmo jeito que você se comporta, porque você sabe que você está na presença de Deus. Não é porque tem pastor, pai ou mãe, ou alguém, ou disciplinário. Nas escolas hoje ainda tem disciplinário. É por isso que está avacaiado assim, né? Lembra, na nossa época tinha. Os meninos pelo menos sabem o que é disciplinário? Era um fiscal que tinha na escola. Você estava matando aula, você não estava dentro da sala, tocou a sirene, todo mundo dentro da sala. E era um tipo, ele era um amigo, né? É sim, ele era um amigo, mas era investido de autoridade. Porque se ele falasse para a diretora, dá balão, dava balão. Expulsa. E aí, vai no Cefete hoje, o Cefete é um bordel. Você recebeu as imagens de como é que está o FMG? Os caras, em vez de estudar, ficam beijando homem, mulher com mulher, transando lá dentro da escola, tudo pichado, as paredes, tudo avacaiado. Aí tem as imagens lá do Colégio Militar das Agulhas Negras. É todo mundo certinho, tudo organizado, tudo bonitinho. Vocês receberam essa coisa aí? A gente precisa de alguém que põe esse povo para andar na linha. Essa é a minha convicção. Quando Jesus Cristo governar, ele vai governar com o quê? Com vara de ferro. O povo precisa de instrução, ele precisa de disciplina. A estultícia está ligada ao coração da criança. A vara é que nos afasta dela. Porque quem ama o seu filho cedo disciplina. Hoje em dia tem essas políticas aí de não pode bater. Eu lembro a minha sobrinha, a Luma, quando ela tinha 9 anos de idade. Eu tinha uma sobrinha que há muitos anos, agora ela já está com 20 e tantos, lá na década de 90, 80, 89, por ali, 90, sei lá. Ela com 9 anos de idade, ela apanhou da mãe dela, porque ela mereceu. Ela falou em ir na polícia fazer exame de corpo de delito para pôr a mãe dela na cadeia. Hoje em dia é assim, por isso estava caiado do jeito que está, mas isso aí é outro assunto. Então, observa aqui como os filipenses eles eram íntegros. Filipenses 2,12.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Que menino é esse que fica mais obediente ainda quando não tem ninguém vigiando? Obedecesse na minha presença e muito mais na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É Filipenses 2,12. É o texto que nós vamos deter nele antes. Mas nós a gente precisa aqui de alguns conceitos para completar o raciocínio da santificação. Então a santificação é o processo de aprendizagem no qual eu aprendo a ser o que eu já sou. O que eu já sou. Porque a santificação, quando você estuda as dezenas ou centenas, só aqui eu tenho aqui, ó, olha só aqui, ó, o tiquinho de versículo. Eu tenho aqui dezenas, mas devem existir milhares, não, centenas. Eu tenho dezenas de versículos que falam sobre santificação. E quando você faz uma análise dos versículos que falam sobre santificação, você observa que existe uma santificação inicial ou posicional, você é colocado em Cristo. Existe uma santificação progressiva, que é o nosso assunto. Obras da carne e fruto do Espírito. O que importa é que com essa lista de verificação que o Paulo, o Espírito Santo, nos deu em Gálatas, você observa, as obras da carne tem que estar diminuindo, o fruto do Espírito tem que estar aumentando. Se você não estiver nesse processo, você está na contramão. O importa é que cada vez mais nós manifestemos amor, alegria, paz, benignidade, bondade, aquilo que está lá no fruto do Espírito, e diminua o ciúme, a inveja, a bebedice, a glutonaria, aquelas coisas que estão na obra da carne. Esse é o processo de santificação. Cada vez menos parecido com o que eu era, e cada vez mais parecido com o que Cristo é. O Espírito Santo nos esculpe, nos conforma, nos trabalha nesse sentido. Então nós temos uma santificação inicial posicional, que é declarada, que é fruto da obra consumada, por estarmos em Cristo. Existe uma santificação processual, progressiva, cotidiana, que começa com o start lá do novo nascimento e vai até o momento que a gente morre, ou é arrebatado. Existe uma santificação final, que também é chamada de glorificação. Então a santificação inicial, ela é óbvia pelo fato de que sempre que o Novo Testamento se refere a um crente, chama ele de santo. De santo. Lá em Atos 9:13 fala que Paulo estava indo perseguir os santos. Aí fala da coleta dos santos. Em todas as cartas que Paulo começa, ele começa aos santos que se encontram na igreja tal, né? Por exemplo, lá em Efésios 1:1, ó, eu vou aproveitar que eu estou aqui pertinho de Efésios 1:1. Sempre que o Novo Testamento se refere a um crente, chama ele de santo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, Efésios 1:1, por vontade de Deus, aos santos que vivem, ágios, né, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se você vai em 2 Coríntios 2:1, a mesma coisa. Em todas as cartas do Novo Testamento, sempre que Paulo se dirige a um crente, ele chama esse crente de santo. Porque essa é a parte posicional. Posicional. Nasceu de novo é santo. Os coríntios, nós sabemos que Paulo chama os amados santos, separados para Deus, e nós sabemos que os coríntios eram avacalhados. Não é essa palavra de Deus, eles eram os crentes avacalhados. Assim, eles eram indisciplinados. Mas eram os crentes avacalhados. Etc. Depois então, posicional, a nossa posição é santo, separado para Deus. Sim. Mas entende que nós estamos aqui, e essa é a santificação diária que nós necessitamos. Mas nós ainda estamos na posição. Eu não vou aqui ler para vocês o Atos 9:13, 9:32, 9:41, o Atos 26:10, o Romanos 1:7, o Romanos 8:27, o Romanos 12:13, 15, 25, 26 e 31, o Romanos 16:2 e 15, o 1 Coríntios 1:2, 6:11, 6:21, 14:33, 16:1,
16, 15, 2 Coríntios 2, 1, 2 Coríntios 8, 4, 2 Coríntios 9, 1, 12, 2 Coríntios 13, 12, o Efésios 1, 1 eu li. Nem o Efésios 1, 15, nem o Efésios 1, 18, nem o Efésios 2, 19, nem o 3, 8 e 18, nem o 5, 3, nem o 6, 18, nem o Filipenses 1, 1, nem o Filipenses 4, 21 e 22, nem o Colossenses 1, 2, 4, 12, 26, nem o Colossenses 3, 12, nem 1 Tessalonicenses 3, 13, nem 1 Timóteo 5, 10, o Filemão 1, 5 e 7, o Hebreus 3, 1, 6, 10, 13 e 24, o Judas 1, 3, o Apocalipse 19, 8, o Apocalipse 11, faltou o versículo D, depois eu vou achar, porque é chover no molhado. São versículos onde o crente é chamado de santo. Todo mundo está cansado de saber disso. Mas tem uns que são interessantes, que eu quero ler. 1 Pedro 2,9, que todo estudante do IPPG tem obrigação de saber de cor, e tem um que eu sei que é Caxião. Ele era o nerd do Senhor, que chama, na época não era pastor geral, era o geral. Nunca vi gostar de decorar versículo assim. Eu aposto que ele sabe esse de cor. A gente até na época aí, bons tempos, né, Laine? A gente cantava esse versículo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. Né? 1 Pedro 2,9 é manjado. Né? Conhecidíssimo. Tem também o 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4. Eu gosto desse versículo, muito bom. Que diz o seguinte: pela qual nos tem sido doadas. Eu amo esse versículo. Vou ler o 3 também. Isso aqui é a provisão de Deus para aquilo que vai acontecer daqui a pouquinho. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A piedade é uma vida em conformidade com a obra consumada. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Sede santos, porque eu sou santo, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Sempre ou muitas vezes em que a gente encontra um versículo que fala daquilo que nos foi dado, na sequência vem um apelo para que a gente dá uma limpada, desembola disso tudo que nos assedia, as paixões desse mundo, das corrupções. Nós vamos ver muitos versículos nesse sentido. O próprio Apocalipse 22, 11d, 22, 11d. Ele mostra a posição e a progressão simultaneamente. Que fala assim, o santo, posição, continue a santificar-se. É o desenvolver a sua santificação. É o mortificar as obras da carne. É abandonar as obras da carne e buscar o fruto do Espírito pelo enchimento do Espírito, andando no Espírito. É a rendição da vontade. Eu concordar com Deus, é falar assim, desse jeito vai dar morte. Porque aquele que eu gosto também, já vou falar já estou quase alcançando o pastor Geraldo. Já falei mais de 6.839 vezes aqui esse versículo de Gálatas 6:8, que fala que aquele que planta na carne, porque o que semeia para a sua própria carne, a carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colhe vida eterna. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É algo que afeta o imediato, que afeta a situação, afeta toda a igreja, porque a gente sabe que nós somos um só corpo. Isso é até difícil de entender, como que a minha obediência que afeta um crente que está lá na China, lá nos Estados Unidos, mas independente do tempo e do espaço, nós somos um só corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. Saulo, porque me persegue. Você persegue um crente, está perseguindo Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós membros do seu corpo. Então nós temos essa santificação inicial posicional, declarada, fruto
da obra consumada, em especial a justificação. Mas existe um apelo. Aquele que é santo, pá, santifique-se mais ainda. É o desenvolver a nossa salvação. É a santificação progressiva, que está aqui em Filipenses 2,12, que nós lemos, desenvolver a nossa salvação, que eu quero me deter, se for possível, e se der tempo. Tem também Hebreus 10,14, eu amo. Eu leio esse versículo, eu lembro do Isaac. Isaac Filgueiros. Eu lembro do Isaac. Você lembra uma vez que eu fiquei falando esse versículo 100 milhões de vezes em seguida? Aí você começou a rir, eu passei a lembrar de você quando eu leio esse versículo. Porque com uma única oferta, lembrou? Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Você falou umas 300 vezes, sim. Com uma única oferta, aqui a posição, aperfeiçoou para sempre. Aí vem o progresso. Quantos estão sendo santificados? Observa que é uma posição, mas ao mesmo tempo é uma condição que depende da nossa colaboração cotidiana para o crescimento e amadurecimento. Se também der tempo, acho que não vai dar. Nós vamos lá no versículo de Coríntios, que fala que nós achamos perfeitos, mas ainda não alcançamos a perfeição. A palavra ali é amadurecimento, maturidade. Maturidade, discernimento. Sim. Porque quando você diz. É que a palavra teleio, que é traduzir por perfeição ou perfeito, tem 44 significados. Quando você já tem o discernimento, a maturidade de quem você já é em Cristo Jesus, os detalhes do dia a dia, a questão de viver a graça de Deus, flui. Sim. Flui, porque você sabe quem você é. Sim. Você sabe onde E andar de conformidade com a vocação que eu já tenho. Com a vocação que eu já tenho. Esse é um falto de discernimento que existe no nosso meio. Eu estou falando no nosso meio assim, abrangendo tudo, entendeu? Mas essa mensagem foi diluída na igreja. Hoje, para você encher a igreja, você não pode ficar falando muito de santificação e pecado, não, senão os crentes não ficam lá. Eu gostei que eu estava pregando com o meu sobrinho aí, aproveitando as eleições para ver se ganhava bem para Cristo. Como eu continuei depois, eu continuei a conversa com ele. Eu só postei ali na igreja e pedi oração para vocês, para minhas irmãs e coisa e tal, que estão vendo esse processo também, de orar por ele. Teve um momento em que ele encerrou a ideia falando assim: ô tio, eu quero que você me fale de amor, não fica me falando de pecado e coisa ruim não. Mas ele precisa ouvir que ele é pecador, que ele precisa de Cristo. Eu falei assim: eu não quero mais ouvir você falando, porque você está numa vibe muito ruim. Você fica falando coisa ruim, você fica falando de que eu sou pecador, que eu sou moço espiritualmente, que eu preciso nascer de novo. Não, Deus é amor. Ele aceita todo mundo e todos. Deus é amor e Deus aceita todo mundo do jeito que é. Eu não creio num Deus que jogue alguém numa condenação eterna. Todos nós vamos chegar lá. O que eu posso falar? Eu falei: Jesus é o caminho, não. Jesus é um caminho. Ele crê que Jesus é um caminho. Porque não é possível que ele que luta pelos direitos dos pobres de Jaboticatuba, ele participa de ONG. Ele estudou história, ele é muito ativo, ele é muito filantrópico. Ele realmente põe a cara para bater, para brigar, por isso que ele é Haddad, ele é PT. Ele tentou converter meu voto. Bora, tio, vamos virar? Vira comigo. Não, eu sei, mas isso é o meu sobrinho fazendo apologia, né, comigo. Aí, ele por ser de ONG, ele não ganha nada com isso, ele realmente é a favor do pobre. Ele só tira foto lá no meio dos quilombolas, só no meio do pessoal, né, que não tem nem roupa direito para vestir, não tem o que comer. Ele realmente, é, entre aspas, uma boa pessoa. Ele tem um coração bom, ele se importa com os pobres, Então isso faz dele, ele tem um senso de justiça própria muito alto. Ele está sendo ameaçado de morte. A minha irmã compartilhou isso comigo, uma conversa que ela teve com ele, porque ele lá para a região, lá para o interior de Minas, onde depois, como ONG, né, como presidente da ONG, ele pleiteou, foi para a justiça, pôs advogado de cima, coisa e tal, e conseguiu tomar uma gleba muito grande de terra dos fazendeiros lá, para transformar em loteamento, para assentamento.
O pessoal pobre. Agora o pessoal passa por ele pela cidade e fala assim, você sabe que existe bala perdida, né? Você sabe que acidente acontece, né? Você sabe que você anda nos lugares meio ermo aí, né? Vai morrer, Deus que o livre, né? Dele tem misericórdia dele, mas ele corre risco de morrer por uma causa humana, por lutar pelo direito dos pobres. É bacana, mas isso não te salva. Os seus pecados continuam existindo, sua natureza pecaminosa continua existindo. Não é porque você é bonzinho, dá a cara para bater, corre risco de morrer em função da causa social. Mas ele fala assim, vocês crentes reza muito, mas não faz nada. Ele falou assim na nossa cara. Enquanto vocês ficam aí rezando, nós vamos fazendo. Vocês não fazem, vocês só têm bola. Essa é a ótica dele, mas deixa para lá. Provérbios 17. Na verdade, o conceito que a gente tem na faculdade, né, que é formatura de opinião, na sociedade, é que nós temos um tanto de verdade que não vale para nada. Exato, ele falou isso. Aí eu vi uma ilustração, o cara estava andando assim na frente com a Bíblia, escutou o barulho do avião, passou baixinho. Aí lá na frente ele encontrou um cara engarranchado numa árvore lá com um paraquedas. Aí o cara gritou, me ajuda. Aí ele falou assim, você estava nesse avião que passou aqui agora? Estava. Você é da aeronáutica. Pelo seu uniforme, você é da aeronáutica. Sou. Pela sua patente aí, parece que você é um tenente. Sou também. Você é crente? Sou por quê? Porque eu estou com a Bíblia? Não, porque você falou um tanto de verdade que não adianta nada para mim. Então é um conceito que tem na sociedade que a igreja tem que elaborar uma maneira de abordar essas pessoas. E uma delas, nós estamos falando que ele é pecador, né? Exaltando o amor de Deus que é incondicional e tudo, porque as ONGs, as boas obras, né, quer dizer, na verdade, fora de Deus, isso é uma obra boa, né? Mas isso toca uma área da nossa alma que a consciência fica muito satisfeita com isso. Então, aí vem o problema, que a igreja evangélica tinha que levar amor e também trabalhar nesse sentido, entendeu? De estar cooperando com as pessoas. Então a gente fica com a verdade, e é verdade, mas a gente tem que adequar a maneira de abordar para que essa verdade possa ser introjetada na pessoa. Porque a forma como eles olham para a gente é de que nós temos tanto de verdade que não resolve para nada. Aí a gente não questiona isso dentro da igreja, dentro do ambiente cristão da igreja, que a igreja não foi feita para cristão, foi feita para discípulos, que ela não funciona porque está cheio de cristão, né? Mas se a gente não aborda aqui, aí chega lá na faculdade o professor, Deus? Aí fala, lê esse livro, aí o livro é de um ateu. Aí o outro lá fala, faz isso. Aí, o que acontece? A fé daquela pessoa começa a ser colocada em xeque. Aí ele fala, poxa, é que é tanto de verdade lá, agora não estamos valendo nada. Então, grande parte dos nossos filhos que entram na faculdade, eles sucumbem na fé. Sim. Porque dentro da igreja a gente tinha que questionar algumas coisas. Como abordar isso, aonde é aproveitável socialmente falando o que ele faz, e até quando isso é contradizendo a palavra. Então a gente tem, pelo poder do Espírito Santo, a maneira de fazer essa conexão. Entendeu? Então, senão a gente fica falando tanto de verdade igual o cara. Aí você chega lá na faculdade e ouve uma história dessa, o cara já está um crente assim aí. E é tudo contra, porque o cara quando vai fazer o irmão, quando ele vai fazer o Enem, antigamente era o vestibular, o cara para de viver. É porque o cara para de viver. Ele fica estudando, aí esquece de fortalecer a fé. Esquece de manter a comunhão com os irmãos. Começa a não ter mais comunhão com a família, porque em certo sentido está certo que quer dedicar ao estudo. Mas quando ele entra na faculdade, já entra com as perninhas bambas, qualquer empurrãozinho que eles deram lá, ele deu. Você chegou lá com a perna bamba? Deu? Deu? Você fez faculdade, né? Mas ela já estava já.
Já cheguei mãe de 3 filhos, Exato. casada, mais de 10 anos. Ela chegou mais madura. Já Não, mas é um desafio. melhor. É um desafio. Só aproveitando o gancho, né, eu estava observando a nossa sociedade hoje, grande parte desse conflito que tem ser direita ou esquerda são evangélicos. Mas evangélicos que a gente chama de desigrejado, que é uma coisa, e desviado, que é outra. Então esses estão na faculdade e essa satisfação na alma de estar fazendo algo em prol do povo, e Satanás usa isso para o quê? Para cegar o entendimento da gente, entendeu? O evangelho está muito comum, né? Fica o bom humano. E a gente vê na Bíblia que não tem bom humano, né? Tudo que tem sua origem no ser humano tem algum problema com o pecado, seja na intenção, seja na elaboração, porque a pessoa, quando ela faz boas obras, ela acha que está fazendo conta com Deus. Entendeu? Sim. Que é o caso do meu sobrinho. Pois é, não sei se vocês lembram de Zé Geraldo, que era aqui da igreja, ele trabalhava comigo e ficava batendo comigo todo dia, que eu trabalhava de ajudante, ainda trabalhava comigo no caminhãozinho, né? Todo dia falando, não, você tem que fazer boas obras. Nós só fazemos uma entrega lá no esse dormitório da prefeitura, como é que chama lá que a prefeitura tem onde o pessoal vai dormir, aí lá, abrigo, fui fazer entrega de biscoito no abrigo, e o pessoal lá é meio que boas obras, né? Sim. Então aí ele pôs, pode pôr aqui, ele pôs embaixo, e não era poucas caixas não. Aí depois que ele pôs embaixo, já vai só nesses caras aqui por aí. Aí foi, virou, né? Chamou, mas que isso? Mas por que você não falou que eu levava direto? Vou fazer 2 serviços. Ah, mas você tá trabalhando, você tem que fazer, ué. Aí ele ficou frustrado, que a pessoa tratou ele muito mal. Aí eu falei, você tá vendo? Isso aí é boas obras. Ele se acha... Está querendo a recompensa. Exatamente, ele se acha com tanto crédito que ele pode maltratar todo mundo, porque ele tem muito crédito. Só que para Deus isso não vale nada. Aí ele falou, mas como é que é mesmo que você falou que a gente tem que fazer? Você tem que crer Pois é. em Jesus. Aí nasceu de novo. Essa questão da inoperância, é lógico que ela não é toda a igreja inoperante, mas uma boa parte dela é mais teórica do que prática, né? A igreja como um todo, igreja assim, bem, no sentido bem amplo. A maior parte não é atuante, nesse sentido que você está comentando. Então nós temos a santificação inicial, oposicional. Nós temos a santificação progressiva, que eu acabei de ler o versículo do Isaac aqui de Hebreus 10, 14, que por uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quando estão sendo santificados, é progressivo. Nós temos 1 Pedro 1, 15 e 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, então é um processo, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, esse é o dia a dia, a santidade, viver separado do dia a dia, aprendendo a se separar da Deus. sim, exatamente. Ele adquire maturidade em áreas da sua vida. Em todo o vosso procedimento. Procedimento, falou ali. Ou seja, é posicional e é processual. 1 João 3,3 mostra essas duas coisas também juntas. Ó. Agora as duas coisas é o progressivo e o final. Porque assim como nós temos a santificação posicional e inicial, e nós temos a santificação progressiva, nós temos aquela santificação que é processual com um objetivo, nos tornar conformes à imagem de Cristo. Então aqui, assim como em Apocalipse 11, 22, 11d, aquele é santo, santifique-se mais ainda, ou seja, nós temos a inicial e a processual juntas. Aqui em 1 João 3,3 nós temos a processual e a final juntas. Na realidade nós temos a final primeiro no verso 2 e a processual no verso 3.
1 João 3, 2 e 3. Olha aí a santificação final. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aí a conformidade à semelhança de Cristo vai acontecer o seu clímax, o seu final, é a glorificação. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. No momento do encontro com Cristo, todos nascidos de novo da igreja vão ser conformados instantaneamente à imagem de Cristo. Algo que começou com o novo nascimento e que cada um tem uma medida de maturidade e vai alcançando a sua medida, que vai ser galardoada lá no Bimar, lá no tribunal de Cristo. Aí vem o verso 3, que é um apelo à progressão, à santificação progressiva ou processual, tendo em vista essa santificação final, chamada de glorificação, que é o ser semelhante a Ele quando nós o virmos, quando nós vemos Ele, né? E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Quando a gente pratica a ceia, quando nós anunciamos a morte de Cristo, anunciamos a volta dele, clamamos Maranata, a gente está se tornando mais puro, porque nós estamos manifestando uma esperança de um dia nos encontrar com Ele, não por mérito próprio, mas porque Ele assim quis e assim o fez. E nós temos também em Filipenses 1,6, que é provável que o pastor Geraldo conheça de cor, sabe de cor, porque ele é o decorador de versículo do BCG. É capaz até que ele tenha passado pela classe do Telmo Vilela, quando era criancinha, não? Passei, primeiro passou da Pedro, Telmo, depois... O Telmo Vilela fazia as crianças decorar os livros da Bíblia tudo, cantando. É Gênesis, Apocalipse. Né? Cantava a Bíblia toda. O Telmão está lá, né? Morrendo de inveja dele. Ele está lá, eu estou aqui, eu estou suando. Vou ter que votar, vou ter que almoçar, senão eu fico com fome. Ele está lá na boa, contemplando Jesus Cristo. Ai, que inveja. Ele, o Glaucio, meu pai. Dá inveja desse pessoal. Quem está com Cristo é infinitamente melhor. É o próprio texto que eu vou ler aqui agora. Está pertinho disso. Mas é 1,6, ó. A santificação final, chamada de glorificação. Primeiro, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começa, Deus termina. Colossenses 1,22, está logo aí na frente, a Filipenses e Colossenses. Filipenses é o livro da humilhação de Cristo, Colossenses é o livro da exaltação. Eles formam, é igual aquela bolachinha que tem um creminho no meio, formam um par. Né? Colossenses, como é que chama recheado, né? Colossenses 1,22, que fala da santificação final. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tem até a música do Vencedores, né? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Conhece essa do Vencedores? Vencedores por Cristo, fantástico. Conjunto maravilhoso. Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transformou. Segundo Tessalonicenses 2,10 também fala dessa santificação final. É segundo ou primeiro? Porque a segunda fala é o texto temoso, né? Deixa eu ver se eu estou errado. Esquece esse texto. Não sei. Irrepreensíveis. Fala aí também? 1
usando esses 2:10. É primeira ou segunda? Primeira. Ah, então eu coloquei. Vós e Deus sois testemunha do modo que, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Não sei se essa palavra irrepreensíveis ou procedemos. Está dentro do contexto. E sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos e a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Que concorda lá com Efésios 4:1, que fala que nós devemos andar segundo a vocação a qual nós somos chamados. Então pega mal com um príncipe viver de forma avacaiada. Aquele príncipe Harry mesmo. Ele é Harry que casou com aquela moreninha. Ele não pode, tem muita coisa que o povão faz que ele não pode fazer. Que se fizer, sai nos jornais todos. Ele é escravo da genealogia dele, né? Ele é condenado a ser príncipe. Ele tem um proceder que é esperado dele. Ele não pode fazer certas coisas, porque senão queima o filme da rainha e da realeza. Isso é dito, por exemplo, aqui em Provérbios 17:7. Provérbios 17:7. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Tem um comportamento que se espera do príncipe. O príncipe ele tem que se portar principescamente, não é? Ele não pode ir lá para Gandaia fazer qualquer coisa, né? Porque os repórteres estão sempre em cima lá. Os paparazzi. Em Provérbios 31:4, não é próprio dos seis, ó Lemuel, não é próprio dos seis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Tá, o rei beber socialmente, tudo bem. Mas aparece um rei aí de Pilé, fazer pipi no poste, igual teve um rei que fez isso. É só procurar aí na internet que tem. Um certo presidente desse país já teve, que gosta de uma coisa da cor branca, fazendo lá, pipi no poste lá, caindo de bêbado. Já viram esses vídeos? Essas fotos? Tem na internet. Tem de tudo. Tem ele fazendo igual esses caras fazem lá na Avenida Paraná, lá, tem lugar lá que eu não gosto nem de andar, ela sai pulando as costas de mim. Cada Araújo ali é perto de uma região onde tem muito xixi no chão. Ali o lugar ali fede. A própria ali na rua, onde o nosso ônibus deixa, como é que chama? Que é paralela com a Guaicurus. É uma região esquisita ali. O lugar ali fede. Então, não é próprio do rei beber demais e dar, como é que é a palavra? Vexame. Eu chamo de esparro. Vexame em público. Não é próprio do nascido de novo viver aí de forma avacaiada. Igual os coríntios. Né? Foi avacalhado que você usou, não foi, pastor Geraldo? Lá para os coríntios, avacalhado? Você que usou. A gente tem que andar do modo digno da vocação a qual nós somos chamados. Então, tendo posto isso, a gente pode entrar no nosso versículo de Filipenses, capítulo 2. A Lula fica rindo que ela vê isso quase todo dia. Filipenses, capítulo 2, verso 12, para a gente estudar como é que desenvolve a nossa salvação. Só que acabou o tempo. Aí a gente vê isso na semana que vem. Graças a Deus. Essa conversa toda de santificação, dentro do nosso estudo de Gálatas 5, 16 a 25, é só por causa de um versículo que está aqui, ó, 5, 25, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andar no Espírito é santificar-se e ser santificado. Amém? Pastor Geraldo, pode orar por nós? Preciso